Eu tinha medo de falar do 6 em 7. Imagina, vem um cara falando Não que é vai te ensinar a fazer difícil. 100 reais em 7 dias. E às vezes tive medo de falar na faixa preta. Que é pior ainda. 2 milhões por ano. Já pensou se eu falo dos 10 mais, que fazem 10 milhões por ano? Das 62 alunos que eu tenho que fazem 10 mais de 10 milhões por ano? Se eu falar dos 4 que fazem mais de 100. Sabe uma coisa que é muito importante para a gente levar nisso tudo? E Hum, é uma frase que é um princípio. Uma estratégia baseada na verdade é sempre uhum. poderosa. Então, assim, a verdade está do nosso lado. Se for verdade, vamos lá. Porque você sendo verdadeiro e íntegro, não tem por que você se diminuir para encaixar. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Então, Érico, a gente, na realidade, eu tenho uma pergunta sobre o processo de construção de audiência, que eu Certo. entendo que quando ele não vai dando certo, você vai desanimando de uma maneira muito forte, assim. Eu queria saber, lógico que é uma pergunta muito grande para você responder aqui, mas assim, resumidamente, o que você indica para se continuar nesse processo, entendeu? Sem se Ah, perder. eu acho que se você não está dando certo, você não está executando o método. Geralmente é assim, ó, se tudo vai mal, consulte um manual. Se Entendi. tudo vai bem, também. Então, sem o manual, a chance de você estar dando certo é menor também, né? Então é só a desanimação vem de você não estar seguindo um GPS. Perfeito. É difícil ver alguém seguindo um GPS e dar errado. Muito difícil. Então, qual é a parte do Lá, GPS que filho. você não está Lá, filho. seguindo? Lá que eu tô ao vivo aqui, só um minutinho. Desculpa. Ah, sem problema. Criança é uma coisa, né? Só que é o pai que sabe. Então é isso. Se tudo vai mal, consulte o manual. Então, qual deve ser a parte que você não deve estar seguindo? Filho, não, filho, agora não, por favor. É. Você sabe qual que é a diferença? Quantos anos tem seu filho? 3. Você sabe qual é a diferença de uma criança de 3 anos e um terrorista? Não. É que com um terrorista pelo menos dá para negociar. Eu tenho um de 4, eu sei como é que é. Eu tenho Eles, mais um de eles... 6, o mais velho de 6 e o Meu mais novo de Deus, você 3. tá com a criançada solta aí. É. Mas assim, é bem manual mesmo. E qual é a parte do manual que você não deve, que você acha que você não deve estar seguindo? Cara, eu acho que eu falo muito de constância e eu mesmo sou inconstante por conta de problemas pessoais, outro trabalho, né? Eu sou advogado, tenho uma fonte principal de renda na advocacia e estou empreendendo no marketing digital. E Tem que pagar os falo muito boletos, né? E falo muito para minha audiência sobre constância. E eu mesmo esbarro nisso, sobre Uhum. ser constante. E o Sobre, que que... sobre aquele dia que você não está afim, ou aquela semana que você tem problemas pessoais, etc. Entendeu? Isso aí. É, constância. Constância é um, né? Mas é menos técnico, né? É mais fácil de ver. O, o, o que eu acho é que talvez... eu acho que você não tem o manual. Eu acho que você está intuindo o manual. É, tô Entendi. acertando? A gente se informa, né, Érico? Eu já consumi muito conteúdo seu gratuito, né? Que na realidade é um conteúdo muito bom, mas é um conteúdo que não está, vamos dizer assim, entre aspas, organizado, né? O conteúdo Não, gratuito, é ele um vem. conteúdo que está faltando muita coisa. Por exemplo, Exatamente. você já fez sua árvore de objeções? Oi? Desculpa. Você já fez a árvore de objeções antes de criar o conteúdo? Já não completa, já fiz alguma É coisa. mesmo? Então vamos lá. O que é uma árvore de objeções? É, é aquilo que o cliente, por motivos pelos quais o cliente não consumiria o teu produto. Tá, isso é uma objeção, mas não é uma árvore de objeção. Ah, entendi. O que é uma árvore de objeção? Não, um conjunto de motivos pelos quais. Um conjunto de objeções não é uma árvore de objeção. É um conjunto de objeções. O que é a árvore de objeção? Então eu não sei o que é. É, você não sabe, você não faz.
Então entendi. você acha que sabe, mas não faz. E a árvore de objeções é muito importante. Inclusive, se você não fizer ela, lá no seu lançamento vai dar zica total. Quais são os 4 quesitos que toda objeção deve ter dentro da árvore de objeções? Não O que sei você tem que... responder. Pois é. Tô até com medo de responder agora errado. Eu acho que você não tem chance de responder errado, sabe por quê? Porque eu nunca ensinei no conteúdo gratuito. Entendi. E essa é um monte de coisa que você acha que você já suficientemente fez. E o que você vai eventualmente vender depois? Qual Eu que é a área? vendo a iniciação para quem tem negócios no digital. Na E realidade, eu você faço. você acredita no seu método? Acredito, E o que você acredito. diria para alguém que só está tentando fazer a engenharia reversa dele? Que eu diria, É, cara, eu baseei meu método em 4 pilares: em te- persona, funil de vendas. não explica o seu método. Não O que posso você explicar? diria? Você acredita nele? Acredito. Ó, para mim é o suficiente. Não preciso nem vender ele para mim ou explicar. Ó. Não vender no sentido de, Não, mas eu comprar e explico vender. de Né? maneira rápida, porque eu Não, não, entendo. não, não. Oi, 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 Tá oi. bom, então. Se você explicar, você está respondendo uma outra pergunta. Beleza. Eu acredito que seu método, eu estou dando o benefício, tipo assim, estou dando como dado que seu método funciona. Eventualmente, lá na frente, você vai querer vender seu método, não vai? Sim, claro. Porque você acredita nele. Sim. Então tá bom. E aí, o que você diz para alguém que quer, não quer seguir o seu método, quer só fazer a parte amostral e gratuita? Ah, tá. Eu digo que vai ser incompleto, que a pessoa vai. É. E aí entra numa inconsistência, que você não Ah, que quer legal para onde fazer. você está me levando. Eu tô É te legal ver o levando para seu você se método. enxergar. Porque É você legal quer que as perceber pessoas para onde você está comprem me o seu levando. método. Tô te A levando pro galera tá buraco, captando né? assim Tipo assim. o teu nível de perspicácia, de inteligência, assim, muito legal. Não, mas É, manda brasa, tá show. total. Eventualmente você vai querer que ela compre o seu método, mas você mesmo não acredita em comprar Uhum. treinamentos. Porque senão você estaria comprando. É estranho essa inconsistência, não é? Tem É, alguma coisa aí. Então, assim, vai chegar uma hora que você vai ter que. Essa inconsistência tende a exalar. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Funciona só por certo tempo. No final das coisas, principalmente quando você se tornar professor, nesse contexto, não que você não seja, tá? Mas não, nesse claro. contexto, você Uhum. vai sacar que no final das contas é o treinamento, junto com o suporte, junto com as reduções de luta, que vai causar transformação. E você tentar fazer só pela engenharia reversa só te leva onde você está levando, a frustração. E isso Entendi. é bom. Sabe por que é bom? Por quê? Porque você está vivendo exatamente aquilo que o seu futuro cliente vai viver. Entendi. Tá vendo essa frustração de parece que não sabe onde está indo? Você está vivendo isso. Você está sentindo na pele o que seu futuro cliente vai sentir. E adivinha o que vai acontecer uma hora no seu futuro cliente quando ele tentar só fazer engenharia reversa e não der certo? Ele vai fazer o que potencialmente uma hora ou outra você vai fazer. Você está entendendo de forma empírica o caminho psicológico do seu futuro cliente. É muito interessante isso do ponto de vista técnico mesmo. Seu É, cliente vai fazer exatamente isso que você está fazendo. E ele vai se frustrar, porque ele vai ter algum resultado, mas parece que vai estar faltando alguma coisa. Tipo carro sem embreagem. uhum. E é Perfeito. isso que você vai tentar emular para o seu cliente também. Uma maneira de prover valor o suficiente, mas dizer, ó, no final das contas, o resultado vem de um treinamento completo. É muito raro alguém ter sem essas partes. É muito raro o carro andar sem embreagem. Não, são muitos detalhes, né? Na realidade, a gente tem. São, e é um investimento mesmo em conhecimento mesmo. Assim, o que eu quero que você veja, que talvez não está óbvio para você, é que você é o seu cliente amanhã. E você entender o que ele passou
na pele vai te dar mais ainda a proficiência de poder tocar esse negócio mais forte. Você vai falar, cara, você tá fazendo isso? Eu sei disso. Uma vez eu tentei fazer isso. E o que que deu certo? Perdi, sei lá, 6 meses. Não, claro. Principalmente, ou X meses, ou X dias, ou X anos. Esse processo é normal. E, eventualmente vai culminar na compra. Não sei se agora, daqui a 1 ano, 2 anos, depende da sua paciência, né? Ou da paciência dele. Mas é isso que vai acontecer. Está acontecendo agora. Então, o conteúdo gratuito, ele gera isso. Por quê? Porque ele é desorganizado, não tem suporte e falta peça. Uhum. Essa é uma delas. Eu podia mencionar 5. Perfeito. Um Eu teria abraço, mais uma Marcos. pergunta. Ué, então manda. Como é que você persevera já estando do tamanho que você está? Todos os dias ao vivo e vendo todos os grandes players usando o que você ensina. Ah, eu persevero e eu tenho, graças a Deus, um conforto financeiro muito grande. Eu podia ter parado há um tempinho atrás. Lógico. Mas uma vez um grande desses players perguntou a mesma coisa para mim. Cara, como é que você persevera? Não só, velho, você tá ao vivo todo dia. Isso. Até sábado, domingo. Como é que você faz? Como se eu tivesse uma dica assim. E eu virei para ele e falei isso para ele. Vai parecer estranho, mas eu amo o que eu faço. Eu amo, assim, tipo assim, daqui a 20 minutos eu vou entrevistar alguém que eu nunca encontrei. Pode ser que eu tenha encontrado, tá? Às vezes acontece, mas assim, que eu nunca entrevistei. E Uhum. essa pessoa vai me contar uma história de como ela estava. Eu não sei se exatamente do zero, às vezes a pessoa, na maioria das vezes do zero. E ela fez um 6 em 7. Isso para mim tem uma força dentro de mim que eu amo. Tem gente que chega na minha idade e coleciona relógio, a minha idade. Né? Tem gente que coleciona viagem. Eu viajei o mundo. 2 anos. Eu fiz isso. Ah, tem gente que vai morar na praia. Eu fui morar na praia. 2 anos. Aí depois eu não sentia completo. Não sei se Uhum. na terapia você vai ver isso. Não sentia completo. Aí, sei lá, tive uma casa legal. Não, tem uma casa legal. Os carros são legais. Apesar de eu não ser um cara de carro. Meu carro é 2013, pra você ter uma ideia. Um carro legal, mas 2013. Eu não sinto vontade. Pra mim, só dá trabalho mais de trocar do que ficar com ele. Ah, eu gosto de surfar. Ah, legal. Mas tudo isso vai até certo ponto. Eu amo pessoas. Então, essa fato de conversar com você aleatoriamente aqui é fantástico pra mim. Não, fantástico. E Eu, oportunidade eu, eu, para eu mim. tenho um 747 Quanto é que custaria marcado, uma mas isso aqui mentoria é com o extra. Érico? Isso eu quero dizer para quem está aqui assistindo. Quanto é que custaria eu estar com o Érico na frente dele no escritório, por exemplo? Não tem Nossa. preço. Não tem preço essa troca de ideia. Chegar em alguém desse nível. É. Assim, do nível de jogo no lançamento, né? Mas eu amo. Eu ainda amo. Quer dizer que eu vou amar para sempre? Não quer dizer, a gente nunca sabe. Mas eu amo isso. Então, Perfeito. essa entradinha de leve aqui antes da 7h47 é para conta. Às 7h47 eu tenho um horário marcado com alguém que eu vou entrevistar. Às 8h eu marquei um Lógico. horário com vocês, que eu vou aquecer. Mas isso aqui é bônus. Então, assim, eu ainda amo o que eu faço. Eu amo as histórias. Eu amo levar o cara e depois o cara vai e faz o 6 em 7. Ah, legal. Depois eu levo ele para 2 milhões, que é o Plat 2 para 10. Depois ele entra no Plat 10 mais. Pô, tem 62 caras que eu encontro com eles. Pensa numa parada legal. Se encontrar 62 caras que fazem mais de 10 milhões por ano com a sua técnica. 80, 90% deles começaram do absoluto zero com isso. E aí a gente se encontra, a gente bate um papo que é uma coisa de louco, assim, é muito legal. Então, assim, eu Essa ainda galera, gosto todas muito. grandes, né? Aguiari, Damásio, tá uma galera com você. Todo mundo zero. A Ladeira. Guiara, eu lembro do Damaso. Ladeira tinha emprego, tinha agência, tá? Mas a Guiara e Damaso não tinha dinheiro. Assim, o Guiara tinha dívida, 300 mil. O Não, Damaso não tinha o dívida, mas Aguiari, morava com a avó. a história da Aguiari que ele chega para você e fala, vou sair, você fala, já sei, eu sabia. Assim, vou sair que eu digo assim, vou sair para tentar
né, a minha sorte, aí você vira para ele e fala, não, eu sabia que você ia sair, não tem problema. Um dia eu fiz isso também. É muito legal. Então, Só te agradecer, cara. é Obrigado. isso. Desculpa Perseverança. desvirtuar o assunto Não, da não, eu tua acho live, legal esses assuntos, mas faz diferença. é um momento que eu vejo, assim, pelo conteúdo gratuito, eu acho que falta muita coisa, mas eu vejo muita gente aplicando a questão dos vídeos de aquecimento, abertura de carrinho. Isso tudo você é o precursor aqui no Brasil, né? É lógico que isso tem inspiração também lá fora, etc. Mas você, enfim, todo o meu reconhecimento aqui e agradecimento também. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado Um a abraço a você. todo mundo que está assistindo aí. Um abraço para você também. Tchau, tchau, Marcos. Ô, Érico, eu tô nessa turma do Fórmula agora de janeiro, então tô começando a estudar o Fórmula e óbvio que eu tô com dúvida na minha primeira Roma, né? Decidir a primeira Roma candidata eu achei um pouco difícil. E aí o que que acontece? É muito A difícil ideia do mesmo. meu produto digital é um curso para ensinar professores de dança a ensinar. Porque essa é uma questão da nossa área, tendo em vista que, via de regra, a gente começa a dar aula dando, e não necessariamente você passa por um curso antes. E aí, junto a essa questão, eu tenho focado no faturamento, que é a maior dor do meu avatar. Não só por eu ser professora de dança, mas pelas pesquisas que eu fiz também, inclusive indicadas dentro do Fórmula. Ah, que legal. Então você sabe que ele quer faturar e não consegue, né? Exato. Entendi. E ao mesmo tempo, falar em dinheiro para o meu avatar também é um tabu. Não é não. Falar um dinheiro para você é um tabu. Ai, menino, me Olha, ajuda a entender melhor, porque eu não sei se eu concordo. menina, olha só. Eu acho que a gente vê as coisas e, nossa, eu queria que isso soasse. Primeiro eu vou dar um passo para trás para a gente dar dois para frente. Tá. Primeiro, eu queria que, quando eu falei não é não, talvez não foi o melhor jeito de eu falar isso para você. Eu devia ser um pouco mais, devia ter um pouco mais de tato. Eu devia ter Uhum. falado, talvez eu acho que você tem um ponto cego. E o ponto cego é esse. E quando eu falei não é não, talvez, eu não quero que você desperte uma defesa desnecessária, tá bom? Tá. Tá, então a gente está num ambiente onde eu queria um ambiente, criar um ambiente construtivo e às vezes eu acho que com o tom que eu falo as coisas não ajuda. Então eu tô tentando me redimir, tá bom? Tá ótimo. Afinal, cara, é muito louco assim pra mim. Pode não parecer, mas você comprou a forma, você confiou nisso, você tá botando seu sangue nisso, você tem uma dúvida honesta, uma dúvida de quem entrou, fez e estudou. Cara, você é o tipo de aluno que eu quero ter do meu lado, de verdade, entendeu? E assim, você é uma séria candidata a fazer um 6 em 7. E, cara, não tem nada, tem poucas coisas no Bem, mundo depois que a minha vida ficou mais confortável em relação a financeiramente ou de liberdade, que me dá mais prazer do que chegar nisso. 6 em 7, talvez a faixa preta, se eu pudesse ser um pouco mais ambicioso. Então, assim, tamo uhum. junto, tá? Tamo Tá. junto. Tá. Beleza. Eu costumo ver uma coisa. E é normal, eu vejo o mundo distorcido pelas minhas opiniões e preconceitos. Eu, não Uhum. você. Eu. Vou te falar o seguinte, minha mãe também. Minha mãe, ela vê o mundo do funcionalismo público bem mais vantajoso do que eu vejo. Uhum. Então, para minha Uhum. mãe, o funcionalismo público, e eu não quero desmerecer o funcionalismo público, nós precisamos de servidores públicos, não é isso. Essa não é a minha vocação. Mas a minha mãe vê o copo cheio do funcionalismo público. Um bom salário, honesto, assim, honesto dá para viver, uma Sim. estabilidade, benefícios, aposentadoria. Ela vê o copo cheio. Então, Sim. se você vê minha mãe relatando aquele objeto, você vai ver ela relatando como copo cheio. E se você me ver relatando pelo aquele objeto, meu Deus, nossa, sem controle da minha expediente, sem escala, sem controle do que eu faço,
Eu não trabalhei no funcionalismo público, mas tem alguns amigos que sentem uma mola encolhida, às vezes eles querem travar mudança e transformação e o sistema não é propício para mudança e Sim. transformação, um sistema bem conservador. Então você vai ver que eu vou... E o funcionalismo é o quê? O que eu falo ou o que minha mãe fala? Provavelmente nenhum dos dois. Nós dois Total. distorcemos. Então, quando você fala que seu avatar não quer dinheiro, é uma visão provavelmente distorcida do que você pensa. Você está Posso fazer uma escolhendo o pergunta? copo vazio ao invés do copo cheio. E sabe como é que eu sei disso? Hum, Como é que eu sabe disso? Porque eu já vi vários lançamentos na sua área. pode crer. Então eu vi eles fazendo 6 em 7, inclusive. Eu não sei se é exatamente na sua área, mas é mais ou menos. Então eu descobri que eu não estou falando em vias de regra, não em vias de exceção. Em vias de exceção tem louco pra tudo, tá? É. Em vias de regra, quando falado com respeito e integridade, é um assunto muito bem-vindo. Quando num tom de respeito e integridade, é um assunto muito bem-vindo. De verdade. E geralmente isso vem do orador. É tipo assim, ó, te dar um exemplo numa coisa que é tabu. Conversar sobre sexo. É tabu. Eu vou te falar que dependendo do orador ou da oradora, quando percebido com respeito e integridade, é bem-vindo o papo. Mas se você mudar o tom e der uma impressão de desrespeito e uma pequena falta de integridade, no sentido de, eu vou falar isso para alguém, eu vou usar isso para fazer um bullying com você, aí esse assunto vira mais Já. tabu ainda. Então, assim, com respeito e integridade, você tira esse prego da madeira. Se você perder um desses dois, você dá uma outra martelada. Total. Então, em via de regra, esse papo de dinheiro, eu falo isso porque eu encontro vários experts. E quando eu vejo isso, está mais na cabeça do expert do que na cabeça do avatar. Agora, porque está na cabeça do expert, ele procura tudo que confirma aquela suposição disso. E eu vou te falar o seguinte, tecnicamente, psicologicamente, se você estudar na ciência, na academia, né, na academia, isso tem um nome, chama viés. Se você anota aí. Isso aí eu acho que o cara que sacou isso foi o cara que sacou isso na primeira vez chamava Daniel Kahneman. Chama viés de confirmação. Então tá bom. Eu vou só te falar que realmente é uma coisa acadêmica, tá? Tá. Viés de confirmação, ó. Eu imaginei que fosse isso, mas não conheço. Total. Também chamado de viés confirmatório ou tendência de confirmação, a tendência é a tendência de se lembrar, interpretar ou pesquisar por informações de maneira a confirmar crenças ou hipóteses iniciais. Então a gente, por exemplo, a sua crença é razoável, muito razoável. E aí você pesquisa, interpreta. Agora, sabe o que é o mais louco disso tudo? Eu também tenho viés de confirmação. Você percebe que, assim, o mais hipócrita, talvez fosse a palavra, seria eu falar assim, apontar o dedo para você e falar assim, você tem um viés de confirmação. Eu não tenho. Isso é hipócrita. Então aqui eu venho falar que eu tenho viés de confirmação. Só que nesse momento, eu sei que eu tenho. Eu sei que eu estou usando um viés de confirmação. Eu sei Sim. disso. Eu estou presente. E assim, eu estou presente, de verdade. É que nem quando eu estou presente que eu estou dentro de um carro. Eu não imagino que aquilo é a verdade. Não é a verdade. É só um viés. Então, quando eu falo que minha mãe tem um viés de confirmação com empreendedorismo público, ela tem. Só que eu também tenho um com empreendedorismo. Então eu falo, mãe, você está falando com uma pessoa completamente enviesada. Só que eu sei que eu estou enviesado. Eu estou falando um papo de filho para mãe. Ela não sabe.
Aham. Naquele papo, ela acha que aquilo não vem do viés, e sim da realidade. Então, eu vou te falar, e quem tá certo? Ninguém Ele tá entende certo. por ele, né? Ela, nesse momento, não entende esse viés. Eu falo isso da minha mãe, porque eu falo da minha mãe, ela é super gente fina e tal, a gente conversa sobre isso. Ela realmente acha que é assim. Não que é um viés de assim. Eu já entendi Então, exatamente, que ótimo. então tá bom. Então, baseado nisso, eu vi alguns estudos de caso, e aí eu interpretando, pesquisando por informações de maneira a confirmar a minha hipótese. Olha que louco que eu tô fazendo. Estou fazendo exatamente o que eu falei para você não fazer. E a verdade é que a gente nunca vai escapar de um viés confirmatório. O dia que a gente achar que a gente não tem viés de confirmação, aí que a gente está de alguma forma. Vou te falar, acontece do outro lado também. Uhum. Então ele não é Pode. tão absurdo. E logo, o que eu quero com isso, não dizer certeza que é possível, mas botar uma pulga atrás da sua orelha. Que eu já vi o contrário, funcionando com 6 em 7. Menino, e faz sentido. Posso comentar um pouco? Pode, por favor. Para não te cortar. Faz Não, não. sentido porque, por exemplo, eu já comecei a produzir os meus raízes, sabe? E eu Aham. tô apostando muito nisso mesmo, assim, né? Então, nisso que eu digo, nessa coisa de conversar a respeito de faturamento, né? Que é uma questão para quem é profissional de alguma coisa, né? E aí eu tô dividindo Exatamente. isso dentro dos meus três grandes temas. Enfim, aí eu tô seguindo as técnicas, né, para poder pensar os raízes. E aí, cara, tem sido super interessante, porque eu tenho tido já retornos de algumas pessoas, né, da área, só que ainda são pessoas que são conhecidas, colegas de trabalho, gente com quem trabalha comigo, que exatamente isso é um assunto que a gente precisa conversar e que isso é o que mais falta na nossa área. Então, assim, eu já ouvi de tudo. Ninguém precisa de pessoas que ensinam a gente a dar aula, porque a gente já sabe, a gente já tem essa bagagem. Ninguém precisa que nos contem pra gente que existe tais possibilidades de dar aula, seja numa escola, seja workshop, qualquer outra forma. Mas ninguém também nos ensina como lidar com o dinheiro, né? Como é que a gente precifica, porque essa é a questão, né, que eu ouço mais. Como que você precifica aquilo que você ama, né? Primeiro, uma coisa que é abstrata e que você ama, é o que eu escuto mais. Então, são as objeções que eu estou começando a tentar matar. E eu tenho falado muito abertamente, por exemplo, dessa. Aí é onde eu tinha te perguntado, que é onde está a minha questão maior, é que eu tenho falado para eles que eu te ensino a dobrar o seu faturamento em 30 dias com aula de dança. E esse tem sido o meu desafio, porque eu consegui fazer isso na minha carreira. Por exemplo, por Uhum. enquanto eu tenho só o meu estudo de caso, dando aula há 22 anos. Hoje em dia, o que eu ganho com uma aluna só, trabalhando 1 hora por semana, é o que a maioria das pessoas ganha trabalhando um mês com 10, 15 alunos em sala de aula. E aí eu tô um pouco com. Aí é onde toda a conversa que você teve para mim agora fez sentido, entendeu? Quando eu volto a pensar na minha Roma, porque é tipo assim. Isso acontece, isso é real, eu vivo assim, mas eu ainda tô com medo, tô com receio de dizer para os meus colegas de trabalho que é possível para eles também. Então foi excelente, assim, me Eu ajudou pra acho que caramba. a gente tem medo muito. Eu tinha medo de falar do 6 em 7. Imagina, vem um cara falando que vai Mas, te ensinar a fazer 100 mil reais em 7 dias. Só que, e, às vezes tive medo de falar na faixa preta, que é pior ainda. 2 milhões por ano. Já pensou se eu falo dos 10 mais, que fazem 10 milhões por ano, das 62 alunos que eu tenho que fazem mais de 10 milhões por ano? Se eu falar dos 4 que fazem mais de 100, eu entendo o que você fala, mas assim, sabe uma coisa que é muito importante para a gente levar nisso tudo? E hum, é uma frase que é um princípio. Uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa. Então, assim, a verdade está do nosso lado. Se for verdade, vamos lá. Porque você sendo verdadeiro e íntegro, não tem por que você se diminuir para encaixar. Porque a gente precisa nossa, de eu falei pessoas, isso ontem a no gente não Raiz. precisa se diminuir para encaixar. Tem uma frase mais filosófica
Uma frase que eu acho que é atribuída ao Mandala, tá? Mas não sei se é dele. Mas vamos lá. Mandela. Mandela. Mandala é ruim. É. Entendi o que você falou. Ele fala, é interessante, vou ler para você aqui. Ó. Depois você digita nosso Marianne Williamson. Parece que é dela. É nosso maior medo. Você conhece isso? Você conhece essa? É da nossa luz. Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo não é saber que somos. Nosso maior medo é não saber que somos poderosos além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não a nossa escuridão que nos assusta. Olha só que interessante. É a nossa luz, não nossa escuridão que nos assusta. Pensa bem, quando eu chego e falo, é o 6 em 7, é a minha luz. E às vezes é a minha luz. Ou você fala de, cara, eu vou te ensinar a dobrar o seu salário em 30 dias. Essa é a sua luz. Você está trazendo luz a um mercado que não sabe precificar, que não sabe cobrar. Mas olha que louco. É a nossa luz, não nossa escuridão que nos assusta. Você está assustada com a sua luz. Olha que louco. É muito estranho isso, porque é contraintuitivo. A gente se pergunta, quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso e fabuloso? E é isso. Pô, eu vou chegar lá, vou falar isso, mas quem sou eu para ser essa pessoa que vai trazer essa luz? Lindo, talentoso, no caso, linda, talentosa e fabulosa, né? E aí ela fala, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Então é interessante, em teoria, de um ponto de vista espiritual, a gente é todos iguais, né? Então quem é você para não ser? Aí ela fala uma coisa, você pensando pequena, não ajuda o mundo. O mundo precisa de quê? De luz. É muito louco. Então a gente pensa que ao ser humilde, pensar pequeno, não estou falando desrespeitoso, não estou falando snob, eu estou falando a verdade com integridade e respeito. Então você pensando pequeno não ajuda o mundo. Você pensando pequeno não ajuda o mundo. Não há bondade. Aí ela pega pesado. Não há bondade nenhuma em você se diminuir, recuar, para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Eu falei, cara, essa é a história da minha vida. É porque a gente pensa que ao se diminuir e recuar para que os outros não se sintam inseguros, a gente faz uma bondade. E a gente não faz uma bondade. Porque a nossa luz, representada pelo nosso conhecimento, baseado na verdade, é o que a gente tem que fazer. E esse é o nosso maior medo, a nossa luz. Então, assim, dava para continuar e ver ler esse texto várias vezes, mas é muito louco isso. Como a gente tem medo da nossa própria luz e como a gente recua pensando que é bonzinho. Mas, na verdade, segundo esse texto, não há bondade nenhuma nisso. E você não ajuda o mundo. Então, sua luz tem que sair. Porque é sua e porque é verdade. Se fosse mentira, não tinha. Mas é verdade, ponto. Então, a gente tem que pensar nisso. Sim. Então, é hora de fazer. Eu te ajudei? Nossa, ajudou pra caramba. Às vezes é só uma confirmaçãozinha que a gente precisa, né, para poder seguir com mais segurança. Mas nesse início eu tô achando importante. Obrigada. É sempre importante. No processo didático é isso mesmo. Tá bom? Um abraço. Tá, valeu. Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau.